A gente acredita que a inteligência artificial não é mais sobre o que vai acontecer no futuro. Ela já está transformando a forma como as empresas trabalham, decidem e crescem agora mesmo. A construção civil vive um momento decisivo. É preciso ganhar eficiência, reduzir desperdícios e melhorar a previsibilidade. E a tecnologia, quando bem aplicada, torna isso possível, de uma forma ágil e concreta. Na Bysoft, unimos os melhores softwares do mundo com os melhores profissionais. Esses são especializados, sendo engenheiros, arquitetos e especialistas BIM. Seja com soluções em IA, seja com ferramentas que integram planejamento, execução e análise de forma completamente conectada. E sempre com um time técnico pronto para te apoiar do jeito Bysoft, humano, próximo e comprometido com o seu resultado. Olá, boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Eva Finkler, engenheira civil e especialista em tecnologia aplicada à construção. E tenho o prazer de abrir oficialmente o nosso primeiro encontro da minissérie O Futuro da Construção Civil. Vou fazer uma breve apresentação aqui. A Bysoft é focada em tecnologia e inteligência para gerar resultados para sua empresa. Com isso, trazemos as melhores tecnologias do mundo, softwares e também profissionais especializados. Estamos presentes em várias cidades e também países como o Brasil, Colômbia e México. Então, somos autoridade e temos orgulho de ser uma empresa brasileira, de solidez e confiabilidade, trazendo inovação, expertise e know-how para apoiar com melhor suporte e serviço, levando a melhor satisfação para os nossos clientes. Tudo isso apoiado em 3 pilares, que muitos deles vamos abordar hoje, que é transformação digital, segurança digital e inteligência para empresas. Hoje vamos falar sobre transformação digital para construção civil, né, levando também inteligência para o seu negócio. Essa minissérie foi criada especialmente para quem atua com projetos, obras ou planejamento. E a busca por soluções reais para reduzir riscos, aumentar a eficiência e integrar equipes com mais inteligência desde o início do ciclo da construção, que é justamente o ponto que vamos apoiar hoje. Ao longo de 3 episódios, vamos abordar temas como BIM, inteligência artificial, aplicada principalmente ao setor de construção, e um case inspirador das lojas Renner, mostrando como, na prática, a inovação está transformando o mercado do varejo. E hoje temos também um tema muito especial, e é essencial para quem quer trabalhar com mais inteligência na primeira etapa, criando projetos inteligentes com design interativos. Para isso, vamos conhecer o Autodesk Forma. É uma ferramenta que permite explorar cenários, otimizar desempenho urbano, tomar decisões assertivas já na fase de viabilidade dos projetos, trazendo assertividade desde o início para o seu negócio. É uma forma de projetar com base em dados reais e inteligência de ponta. Você vai ver tudo isso agora. E quem vai conduzir esse encontro com a gente é a arquiteta Tainara Borba. A Tainara é especialista em soluções Autodesk e vai mostrar como o design generativo, junto ao Autodesk Form, estão transformando o jeito de projetar no Brasil e no mundo. Aproveite para compartilhar suas ideias no chat e também deixar todas as suas dúvidas. Vamos esclarecer o máximo possível de todas elas no final do webinar. Temos um momento lá para pergunta de uns 10, 15 minutinhos. Se durante esse tempo não der para responder todas as respostas, a todas as perguntas realizadas, vamos enviar ao final. Eu desejo um ótimo webinar a todos. Seja muito bem-vindo, Tainara. Um ótimo evento. E fiquem agora com a apresentação da Tainara sobre o Autodesk Forma e Design Generativo. Tchau, tchau. Muito obrigada, Eva.
É um prazer estar aqui mostrando esse tipo de trabalho que ainda é pouco explorado, né, mas que a gente já tem muitas ferramentas para conseguir tornar o nosso dia a dia mais inteligente. Eu vou começar a apresentação aqui. Prontinho. Bom, pessoal, me apresentar brevemente. Eu sou a Tainara, arquiteta e urbanista, especialista em soluções aqui na Bysoft. Eu tenho mais de 8 anos de experiência em projetos com foco em ambientes colaborativos, tecnologias aplicadas ao setor da arquitetura, engenharia, construção e operação. Eu trabalho com estratégias integradas, BIM e inovação digital. Eu busco transformar o complexo em algo simples, acessível e mais aplicável ao dia a dia. Com essa visão que eu trago hoje um pouco sobre o design generativo, vou dar uma pincelada ali também nas possibilidades dentro do Revit e, o mais importante, dentro do Autodesk Forma. Mostrando essas ferramentas, a gente pode realmente mudar o jeito como a gente projeta hoje em dia. Bom, o design generativo não é algo novo. Ele se trata de uma metodologia que já vem sendo aplicada há bastante tempo. No entanto, com os avanços recentes de inteligência artificial, essa abordagem ela se tornou mais acessível, ágil, integrada ao processo de criação, né, de arquitetos, designers, engenheiros, enfim, pessoas que fazem projetos nessa área e também em outras áreas entre criativos, né. Então, hoje a gente vai explorar como que o design generativo funciona na prática, combinando IA, dados e decisões de projeto desde as etapas iniciais. Mas antes de mais nada, o que é o design generativo, né? Ele é uma abordagem que amplia o processo criativo com apoio da tecnologia. Então, ele se baseia em algoritmos, dados, explora novas possibilidades dentro do projeto. E o principal benefício está na geração de múltiplas alternativas com base em critérios definidos previamente, como desempenho, espaço, uso. Com isso, conseguimos ter mais embasamento para tomar decisões melhores e mais alinhadas ao objetivo do projeto desde o início. E como isso funciona? Uma das maiores diferenças na criação de um produto generativo é que o projeto acontece sem pensar no objetivo final, e sim nos parâmetros que envolvem, né? Então, a partir desses parâmetros, com o auxílio de software, gera novos objetos até que o produto final mais adequado às expectativas seja encontrado. Então, resumindo, o designer, né, ou o arquiteto, enfim, em vez de desenhar a forma, ele desenha o problema a ser solucionado e o programa que ele utilizar vai gerar essas diversas soluções para aquele problema. Então, o foco não está na forma final, mas nos parâmetros definidos. Vamos focar mais aqui dentro do design generativo na arquitetura, que é um ponto importante entender como que ela se aplica, né? Ele permite explorar muitas alternativas em pouco tempo, com base em critérios pré-definidos. Então, isso apoia a tomada de decisão com dados concretos, desempenho de ambiente, contexto urbano, viabilidade, além da possibilidade de definir, por exemplo, as melhores configurações de layout de um espaço, né, conforme o exemplo aqui do GIF. Então, com isso, a gente reduz incertezas desde a fase inicial do projeto, que é justamente o que mais impacta no resultado final. O processo se torna mais eficiente, técnico, criativo, permite que o arquiteto foque mais ali na estratégia e menos nas tarefas repetitivas. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo prático, bem rapidamente dentro do Revit, né? Como que essa ferramenta que já tem há um tempinho lá dentro do Revit pode ser utilizada no dia a dia dos arquitetos, enfim. Bom, aqui eu tenho um projeto, né? A gente percebe que ele está sem o layout por enquanto. E o meu objetivo é que aqui nessa área de café eu consiga distribuir essas mesinhas aqui da melhor forma possível.
né? O comum é a gente vir, colocar, fazer o layout aos poucos, né? E entendendo quais as melhores possibilidades. Mas como que a gente pode criar estudos e ver possibilidades que a gente não imagina de imediato e conseguir ir trabalhando dentro dessas possibilidades para ter o melhor resultado possível, né? Então, eu vou aqui numa planta de layout, né? Vou mostrar aqui a ferramenta. Aqui em gerenciar, quando a gente vem em projeto generativo, a gente consegue vir aqui nessa ferramenta criar estudo. Dentro dessa ferramenta, a gente consegue observar que do próprio nativo da Autodesk já vem algumas opções que a gente pode usar para fazer esses tipos de estudos, né? Então, existe uma programação ali dentro do Dynamo, mas que já vem nativo do próprio software, que a gente pode trabalhar em cima dele, né? Então, que já atende diversas possibilidades aí, problemas que a gente tem dentro do projeto. Para cumprir com o nosso objetivo aqui, a gente vai usar, por exemplo, mais colocado, elemento padrão. Bom, acredito que essa solução aqui é a melhor opção para que a gente faça esse primeiro estudo. Então, o que acontece? Aqui, conforme as rotinas de Dynamo, mesmo que a gente tem que colocar esses parâmetros, né, de uma forma mais intuitiva aqui, né, mais visual, a gente consegue definir quais são as necessidades do nosso projeto, né? Então, o que é necessário aqui, o que eu preciso fazer? O meu objetivo ele é espaçar uniformemente? É otimizar? É randomizar? Então, o que é o meu processo principal aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui deixar como otimizar, né? E você vê alguns parâmetros que você consegue fazer e que geralmente, dentro do Revit, você fica fazendo ali, posicionando manualmente, né? E nunca sai com uma precisão ou, de repente, da melhor forma. Então, aqui, por exemplo, né? A gente consegue colocar a distância entre os objetos, né? Então, ela é variável. Você consegue colocar aqui essa distância. A distância dos objetos aqui no eixo X, aqui no eixo Y, né, elas também seguem a mesma linha de raciocínio. A distância mínima dos objetos da parede. Então, é tudo pensando, a gente já sabe que existem normas para isso, né, boas práticas para isso. Então, se você adapta essas boas práticas no momento que você está dando esses parâmetros para o programa, ele também já vai pensar da melhor forma que dá para otimizar esse espaço. Então, aqui eu mostro, por exemplo, onde que é esse ambiente. Né? Consigo fazer a seleção do ambiente. Né? Consigo selecionar a família que eu quero distribuir dentro desse ambiente. Então, aqui no caso, eu já deixei preparado do ladinho. E definir mais algumas metas. Né? A gente consegue definir números de objetos, área de sobreposição, né? Área fora do ambiente, dentro do ambiente. Então, esse é um dos exemplos, dos vários exemplos que a gente tem dentro do Revit, né, que a gente consegue otimizar e fazer esse estudo de projeto com projeto generativo, né. Bom, aqui clicando em gerar, eu posso continuar trabalhando, se eu precisar, em outras coisas, enquanto ele vai pensando ali os melhores resultados que eu tenho para a distribuição desse objeto aqui dentro da minha área. Então, depois eu só volto aqui em gerenciar, explorar resultados, que ele já vai ter feito esse estudo, né? Eu vou deixar esse aqui carregando, vou pegar aqui um exemplo que eu fiz anteriormente. Então, aqui a gente já consegue todos esses dados, todas as possibilidades que o programa entendeu que podia acontecer dentro daquele ambiente, dado a família que eu selecionei.
né? Então, digamos que eu vou pegar esse estudo aqui, né? Digamos que essa seja a melhor solução que eu encontrei até agora. Eu consigo visualizar ele aqui de diferentes ângulos, né, em perspectiva. Aqui dentro das saídas, eu tenho o número de objetos que eu consigo alcançar com essa opção, né, e alguns dados que a gente inseriu lá inicialmente, no momento que a gente está dando esses parâmetros para que o estudo seja feito, né. Aqui a gente tem alguns filtros que a gente também consegue fazer para otimizar esses estudos, né. Então a gente consegue, visualizar esses gráficos e, explorar as melhores alternativas, né. Claro que aqui a gente também consegue fazer modificações, percebe que de repente ficou muito perto da parede, ou então aqui pegou numa porta, né, então a gente consegue ir fazendo essas otimizações através dessa possibilidade aqui dentro do Revit, né. Assim como também outros filtros que você consegue aplicar e ter esses parâmetros dentro de visualizações em gráficos, né. Eu vou pegar aqui essa opção e vou aplicá-la dentro do meu projeto, para vocês verem como é fácil criar esses elementos, né, esses estudos. Então, criar elementos. E a gente já tem aqui o primeiro estudo que eu elaborei de acordo com os parâmetros, né. Então ele tem as distâncias em x e em y que eu, determinei, ele otimizou, então foi a maior quantidade de elementos que ele conseguiu dentro desse ambiente. A gente percebe aqui que tem coisas que não funcionaram, né, então essa mesa aqui não ficou muito legal dentro na frente dessa porta, né, então eu posso voltar lá nos meus estudos, modificar os meus parâmetros, eu posso pegar outras opções desses estudos que eu elaborei ali inicialmente, né, e verificar a quantidade de informações que eu preciso ali dentro, assim, só aqui nesse estudo inicial que a gente fez, já deram todas essas possibilidades de ambiente, né. Então aqui no 3D, a gente pode observar também que ele distribuiu ali as famílias que a gente tinha pré-selecionado, né. Mas voltando ali esse foi um exemplo básico, né, de como utilizar essa ferramenta aqui dentro do Revit. A gente percebe que o estudo de layout, por exemplo, é um estudo que a gente já está fazendo no final do projeto, né, a gente já tem muitos pontos resolvidos ali no projeto, né. Então a gente vai falar sobre a outra ponta do que a gente desenvolve, né. Voltando aqui então, bom, e se a gente, né, como eu tinha iniciado ali, se a gente trouxesse esse nível de análise para as fases iniciais de projeto, e não, por exemplo, como o exemplo ali do Revit, que a gente vê que quando as coisas já estão consolidadas, a gente pode, de repente, fazer um estudo ali de layout, né, para lojas, para restaurantes, enfim. Mas como antecipar esse tipo de análise? Né? É aí que entra o Autodesk Forma, onde a gente consegue fazer isso, a gente consegue antecipar decisões críticas, a gente consegue otimizar o tempo, explorar diferentes alternativas, né, desde os primeiros passos ali do projeto, e isso significa bem menos retrabalho, né, e projetos mais inteligentes desde o do início da elaboração. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o Autodesk Forma, né. Ele é uma plataforma em nuvem, voltada para estudos de viabilidade urbana e arquitetônica. Ele utiliza, como principal ferramenta ali, né, aliada ao desenvolvimento, a inteligência artificial e o design generativo para criar cenários automáticos, né, com base em parâmetros, volumetria, insolação, vento, ruído, eh emissão de carbono, por exemplo, né. Então são estudos que a gente nem sempre inicia os projetos com os melhores parâmetros aplicados, né. A gente de repente vai fazer um estudo de insolação,
quando a gente já tem uma volumetria, quando a gente já tem algo iniciado ali, mesmo dentro do Revit, né? Então, a simulação em tempo real oferece esse feedback instantâneo sobre o desempenho ambiental de cada alternativa. Ele permite explorar rapidamente essas múltiplas opções de projeto e apoia nas decisões ali, né? As decisões mais informadas desde as fases iniciais. Então, agora a gente vai passar ali um exemplo para dentro do Autodesk Forma. Bom, aqui a gente vai trabalhar com um projeto já aberto, né? Numa outra oportunidade a gente consegue ver todo o processo de elaboração desse projeto. É uma ferramenta extremamente simples, ela não tem muitos segredos e muito útil para que a gente consiga fazer esses estudos iniciais mesmo, né? Então, o que acontece? Aqui, eu peguei um terreno numa área bem central aqui da cidade de São Paulo, né? Para quem conhece, é ali próximo da Rua Augusta, né? Onde a gente tem uma densidade muito grande de prédios aqui. E essa densidade, ela pode afetar em diversos parâmetros dentro do projeto. E é isso que o Autodesk Forma possibilita a gente de prever um pouco como que a gente otimiza, como que a gente faz desenvolve, né, uma arquitetura mais sustentável, com mais possibilidades, com diversidade de opções, e que a gente consegue ter mais facilidades também, né, além de estudos que geralmente são negligenciados, assim, por vários projetos, né, assim, né, que são estudos mais difíceis de fazer. E o Forma, ele veio para simplificar esse processo, né? Então, eu tenho aqui o meu terreno vazio, né, de frente aqui para o parque. Eu vou criar uma segunda proposta desse terreno. Essas propostas, elas podem ser comparadas depois, né? Então, é interessante que a gente trabalhe com propostas para fazer alternativas de projeto mesmo, principalmente quando a gente está trabalhando com o design generativo, né? Então, as primeiras possibilidades aqui dentro do Forma, relacionadas ao design generativo, são as opções que a gente tem de trabalhar com diferentes tipos de edifícios. Vou montar aqui uma área de terreno, digamos assim. Uma simulação aqui. Opa. Bom, digamos que eu tenho essa área de trabalho, né? E que eu vou elaborar aqui, por exemplo, edifícios de diversos usos. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, percebam, tudo que eu fiz para elaborar esse primeiro edifício aqui, esse meu primeiro traçado, foi com uma ferramenta muito simples e que ela já entende, ela já vem com parâmetros automatizados, né? Então, ela já tem essa visão generativa. E é muito fácil que a gente consiga entender e fazer os primeiros processos, né, de estudo desses prédios. Então, por exemplo, aqui, dentro dessa ferramenta, a gente consegue, por exemplo, mudar a quantidade de andares que a gente deseja nesse prédio. Então, digamos aqui que a gente tem um gabarito de altura, né? Então, consigo otimizar isso, ver quantos pavimentos eu quero ter dentro desse edifício. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver, aumentar, diminuir o pé direito. Só um minutinho que a minha voz está ficando rouca. E ele já é dividido, né, por blocos, então a gente consegue dar diversos parâmetros para que o programa entenda o tipo de edificação que você quer elaborar, né? Então,
Acho que uma outra questão aqui bem interessante dentro do Forma é que a gente já consegue dar o tipo de função para os edifícios. Desculpa, eu vou ficando rouquinha. Mas, continuando aqui, a gente consegue dar o tipo de função para os edifícios, né, então eu consigo colocar, por exemplo, residencial, comercial, né, e automaticamente eu já vou tendo as áreas desses edifícios, né, então eu já vou contabilizando essas, todo o programa que eu tenho dentro dos prédios, por exemplo. Aqui o estudo de circulação, então onde você já consegue ter várias opções de tipos de circulação dentro do seu edifício, né, então eu tenho uma circulação aqui mais para o perímetro do prédio, tenho uma circulação centralizada, tenho aqui uma circulação maior, menor, né, um corredor maior, um corredor estreito. Então como que eu quero aproveitar esse espaço dentro do meu edifício, né. Um outro ponto bem bem interessante dentro de toda essa parte de criação aqui dos edifícios com bastante facilidade, né, essa série de ferramentas que a gente tem, onde a gente consegue fazer esse estudo de uma forma muito simplificada, né. Então digamos que eu tenha esse primeiro edifício, colocamos ele como uma proposta residencial, rapidamente aqui eu consigo colocar um prédio comercial na frente, um hotel aqui na lateral, né, e todos esses edifícios a gente consegue colocar um parâmetro diferente nele, tanto de circulação quanto de áreas. Eu consigo também subdividir essas áreas do meu edifício, né, então eu consigo fazer esses estudos iniciais, né, dentro do projeto. E tudo isso de uma forma muito, muito simplificada, né. Também, por exemplo, outras opções, né, como, eh, área de vegetação, então eu consigo dar alguns parâmetros, consigo colocar essas diferenças aqui de medidas, né, então se eu quero menos, eh distância entre uma árvore e outra, por exemplo, ou, né, aqui ele coloca de uma forma bem conceitual, mas a gente já consegue entender os parâmetros e as áreas que a gente tem em cada projeto. Bom, essas são algumas das ferramentas que a gente consegue de imediato aqui dentro do Forma, né, a gente tem também uma coisa bem interessante aqui, que a gente consegue também mexer na topografia do local, né, então de forma bem simplificada aqui, eu consigo fazer alguns estudos, né, então ele já prevê alguns taludes, já prevê algumas situações aqui, e consigo integrar aqui ao meu projeto. Eh, Dada todas essas opções aqui dentro do Forma, o que que a gente tem, aqui a gente trabalha bastante com o IA, né, e entende como que funcionam os processos, né, mas é interessante que mesmo sem ter ideia desses estudos, o software consegue, a plataforma, né, ela consegue me dar algumas opções iniciais, onde a gente começa a trabalhar com design generativo, onde eu posso pensar essas propostas a partir de uma ideia inicial, dados os parâmetros necessários para desenvolver o meu projeto. Então, aqui os meus parâmetros que eu tinha eram de dentro dos edifícios, né, e da área de terreno que eu tenho aqui. Mas se eu tiver uma situação diferente dessa, né, se eu tiver uma situação um pouco mais complexa que essa, e principalmente menos tempo para elaborar isso. Pegar aqui uma outra proposta. Agora eu vou pegar
a minha área inteira. Diversos cortes aqui no terreno. Opa. Deixa eu refazer aqui. Vou dizer que eu não posso pegar essa região aqui. Bom, então digamos que eu tenho essa área aqui e eu preciso contornar ela, né, preciso entender qual é o melhor tipo de uso que eu tenho aqui para essa área, quando eu tenho essa diversidade de usos mesmo, de residencial, de hotel, de comercial, então vamos dizer que é um grande centro aqui, né. Como que eu faço esse processo de design generativo dentro do Forma? Eu venho aqui, ó, em Site Automation. Opa. Aqui, clico no terreno, Site Automation. Né? Então, eu consigo fazer algumas divisões aqui de área, por exemplo. Deixa eu aqui. Aqui. Bom, cliquei aqui no meu terreno completo, né? Não redesenhei ele. E eu já tenho, primeiro, logo de cara, ele já tem os primeiros estudos aqui, de acordo com os parâmetros default aqui da plataforma, né? Então aqui, por exemplo, eu estou em uma divisão de layout em grid, né, em grades. Então eu tenho essa divisão e você percebe que automaticamente ele já entende as possibilidades de algumas áreas de acordo com esse parâmetro aqui. Né? Então, se eu aumento aqui ou diminuo, ele vai trabalhando em cima dessas áreas. Outro ponto interessante é que, trabalhando com esses grids, ele consegue entender áreas diferentes de dentro do meu terreno, né? Então, digamos que eu tenha essa área central aqui, residencial, essas áreas aqui comerciais, né? Que aqui funcione algum outro tipo tem algum outro tipo de uso, né? Digamos um shopping ou qualquer outro tipo de função. Então, a gente consegue ir fazendo essas alternativas de acordo com as áreas que eu tenho pré-estabelecidas. Certo? Ele já vai adaptando esses primeiros formatos que eu tenho aqui, né? E como que ele funciona e qual onde que entra, né, o design generativo dentro dessas possibilidades? Aqui dentro dessas variações. Então, eu tenho uma gama de variações aqui que eu posso ver quais são as melhores alternativas para eu iniciar ali os meus estudos. A gente sabe que depois disso ainda tem muito trabalho, né, dentro desse desenvolvimento, mas com certeza são possibilidades bem interessantes que a gente passa a entender dentro da nossa área estudada. Então, ele entende que esses edifícios, eles têm uma conexão, mas que eles atuam individualmente também. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho, digamos que essa área seja mais residencial e que eu queira prédios um pouco mais altos, né? Então, eu posso colocar aqui 15 andares, por exemplo, e ele já entende automaticamente que esse edifício nessa área tem 15 andares, né? Que meu pé direito seja de 4, né? Então, ele já vai fazendo alterações e ele consegue pensar nisso individualmente também. Então, se eu preciso do layout de apenas um pavimento aqui, eu consigo fazer esses estudos sem que eu mexa, né, nas demais pavimentos. Então, eu consigo fazer um estudo de layout, um estudo de planta, né?
tudo dessa forma. Que eu acho interessante fazer essas primeiras análises, né? E o que a gente consegue também desses estudos iniciais dentro do Forma é, sem dúvida, a parte de análises, né? Então, a gente consegue fazer uma análise solar, a gente consegue fazer uma análise de potencial, né, de luz natural, microclima, que é bem interessante para uma região igual o centro de São Paulo, né? Como eu disse, dá para a gente ver que é extremamente adensado, então essa questão de clima é bem interessante fazer essa análise. E algo que é bem interessante também, e que poucas ferramentas conseguem desenvolver com precisão, né, com confiabilidade, por exemplo, estudos de som, né? Então, é um problema muito presente aqui dentro da cidade de São Paulo, e que são estudos que a gente não vê sendo muito explorados quando a gente faz esses desenvolvimentos iniciais de projeto, né? Essas ferramentas são bem interessantes da gente explorar, tá? Elas são muito úteis para a gente conseguir fazer esses estudos iniciais, e trabalham em conjunto aqui com as possibilidades do design generativo dentro da plataforma. Voltando um pouquinho lá para a nossa apresentação, agora eu queria falar como que a gente consegue conectar, né? Porque a gente inicialmente fez ali as possibilidades dentro do Revit, de uma forma onde o projeto já estava mais consolidado, né? E agora a gente fez um estudo muito rápido aqui dentro do Forma. Como que a gente consegue passar do estudo urbano à modelagem executiva? Então, o Forma ele se conecta com o Revit e o Dynamo, tá? Ele permite levar todos os dados e análises iniciais que a gente faz ali para as etapas posteriores do projeto. E essa integração ela possibilita fluxos de trabalho mais avançados, né, com parâmetros mais avançados, mais personalizados, e é ideal para quem precisa de mais controle e automação nesses processos. Então, essas análises que antes só aconteciam nas etapas finais de projeto, agora elas fazem parte do início e do processo, trazendo mais eficiência, né, e tornando o projeto mais previsível, que acarreta em muita economia para o projeto, né? Bom, e para ilustrar tudo que a gente falou até agora, né, eu vou mostrar um vídeo que demonstra o Autodesk Forma em uso com simulação e geração de cenário em tempo real, né? Aqui o nosso foco principal foi o design generativo, mas ele é muito rico em diversas ferramentas, principalmente as ferramentas de simulação, ali que eu passei aquela introdução. E eu convido vocês a ter essa experiência, né, de incluir o Forma no fluxo de trabalho, ganhando mais agilidade no processo e trabalhando de uma forma mais inteligente, mais rápida. Vou colocar um videozinho aqui de um overview do projeto, mostrando outras ferramentas possíveis dentro dele. Imagine having the information, tools, and context you need to make the right decisions in the planning phase. Welcome to Autodesk Forma. Autodesk Forma is a cloud software that offers powerful yet easy-to-use tools for architects and designers working in pre-design and schematic design. With Forma running in your browser, you can quickly set up a geolocated site and access real-world contextual data, enabling you and your team to model informed 3D designs in minutes. Create and explore a multitude of concepts by using intuitive drawing tools. Make adjustments, add floor plans, and get instant area metrics. With Forma, you can compare your design's sustainability and living qualities with ease. Get AI-powered estimates on the embodied carbon of your proposal, or assess outdoor conditions with a range of real-time environmental impact analyses, including daylight, wind, noise, and more. Record your findings, create presentations, and collaborate with your team and stakeholders, all within Forma. Or take your planning even further by using Forma's growing library of extensions.
Integrate Forma into your existing workflows with connections to Revit, Rhino, or Dynamo. Generate AI-powered visualizations. Explore your project with augmented reality, and much more. Forma does all of this to help you make the right decisions from day one. Successful projects start with Autodesk Forma. Get started today at autodesk.com/forma. Imagine. Bom, é isso então, pessoal. Espero que tenha dado para entender legal os conceitos que a gente tem de design generativo, né? Como que a gente pode aplicar nessas ferramentas comuns que a gente já usa bastante no dia a dia, né? Para quem faz projetos, para quem desenvolve, tanto no Revit, quanto nessa ferramenta tão interessante e ainda tão pouco explorada aqui, que é o Forma. Olá, Oi, Thay. Parabéns pela apresentação. Vou fazer aqui as perguntas. Já temos aqui. Eu tô vendo tem uma pergunta no chat, né? Eu já vou ler por essa, vai passando aqui na tela. Qual a saída que é possível ter do Forma? Exemplo, DWG, IFC, etc. Possui integração direta com Civil 3D, InfraWorks? Certo. A gente consegue importar DWG, sim, para dentro do Forma. O IFC também, através do... Eu vou ficar devendo a informação sobre o Civil 3D e InfraWorks, mas eu acredito que através do IFC a gente consegue trabalhar bem dentro do Forma, né? E ele tem diversas outras integrações, assim, né? Tem muitos plugins, muitas APIs de trabalho que vale a pena explorar também. Ótimo, obrigada. Essa pergunta foi do Caio, se solucionou, se quiser perguntar mais uma coisa, fica à vontade. A Ana Júlia também tem uma pergunta. Consegue me dar um exemplo de um problema que na fase de viabilidade eu poderia solucionar utilizando esse software? Na fase de viabilidade. Bom, sempre que você está fazendo um estudo inicial, né, a gente pega a área de implantação do nosso projeto, a gente tem algumas informações sobre esse projeto já inicialmente, mas eu acredito que principalmente na parte ali de desenvolvimento de programa, da parte de volumetria, das áreas que elas serão implantadas, né? Então a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer esses estudos primeiro, antes de tomar decisões definitivas sobre como que vai ser aquele edifício. Né? Então, a gama de possibilidades dentro dos projetos de viabilidade são muito maiores. Maravilha. Pessoal, pode soltar as próximas perguntas. Temos a próxima. O que exatamente se define o que é, né, um design generativo? Continuando a mesma pergunta, ele substitui o trabalho do arquiteto ou é uma ferramenta complementar? Você poderia explicar para nós? Bom, o design generativo, ele dá opções de projetos através, opções de informações, né, de projeto através de parâmetros, né? Então, se eu tenho condições, por exemplo, ali, o exemplo da Ana Júlia mesmo, sobre a fase de viabilidade, a gente tem condições para fazer aquele projeto, né? Então, o design generativo, você aplica aquelas condições e dentro desse problema, digamos assim, né, dessas condições, é que a gente tem essas possibilidades, né? E não o processo contrário que geralmente a gente faz dentro de um projeto comum, que são analisar as possibilidades e depois ver o problema deles, né? E sobre o problema gera o resultado do designer, né? Não designer que depois com ele, posteriormente eu vou pensar no problema. Seria essa lógica, né? Isso, exatamente. Então é uma forma diferente de olhar para isso e que os softwares estão aí para ajudar, né?
Então, ele não substitui o trabalho do arquiteto de forma alguma, né? Ele otimiza o trabalho do arquiteto, que fica muito mais analítico do que repetitivo, né? Afinal de contas, a gente sabe que seja o exemplo do layout de mesinhas que a gente deu ali dentro do Revit, né? Se você for fazer várias alternativas, você vai ter um trabalho muito repetitivo, né? Um a um ali. Então, quando você já tem estudos claros com os parâmetros e as distâncias que você quer, isso vai te adiantar muito tempo. Ótimo, foi tipo o caso que você deu da mesinha, né? Em vez de copiar e colar várias vezes, ele já te traz vários tipos de solução com escolhas, né? Que daí gera aquele designer adequado. Exatamente. Interessante. Pode soltar a próxima, pessoal. Preciso ter projetos muito grandes para usar esse software, ou ele também serve para projetos menores, como de bairros ou loteamentos? Como funciona? Como poderia se aplicar a esse exemplo, Thay? Todo projeto que você tenha uma área de estudo urbano ali, é interessante para você usar o Forma, né? Eu dei ali um exemplo mais adensado, né? Bem ali no centro de São Paulo, por ser uma área de dificuldades, né? A gente sabe que é necessário muito estudo para que você faça uma arquitetura de qualidade em um local assim, senão vai ser só mais um prédio, né? Mais um no paliteiro ali. Então, essa ferramenta, a partir do momento que você precisa, digamos, fazer o loteamento, que seja, né, o exemplo ali, você consegue fazer esse estudo solar e, de repente, fazer com que os lotes todos tenham uma qualidade de iluminação, né, natural, para determinado ângulo, o que vai fazer com que todas as casas, por exemplo, assim, tenham luz natural na parte dos quartos, né? Então são decisões que a gente acaba estudando depois e que, se você tiver esses estudos iniciais, essa lógica aplicada, você consegue fazer em estudos bem menores, né? Pode ser até num único prédio em uma região menos adensada também, né? Um prédio, um HIS, um Minha Casa Minha Vida. Então, tem muitas possibilidades. Muito bom. Vamos para a próxima, então. É necessário, tá, ter conhecimento avançado para começar a utilizar o Forma? Ou alguém iniciante já consegue aproveitar essa ferramenta? Alguém iniciante com certeza consegue aproveitar a ferramenta. Dentro da própria plataforma ali você já tem os vídeos, né, de ensinamentos iniciais, ali de cases, de navegação. Acho que deu para notar também que a navegação é muito simplificada. É claro que os usos vão se aperfeiçoando, né? Com o tempo você vai descobrindo novas ferramentas. Eu mesmo estou descobrindo novas ferramentas toda vez que eu mexo nele. Mas é uma ferramenta extremamente intuitiva, tanto no desenvolvimento de projeto que você tem ali, quanto na conexão que ele pode ter, por exemplo, com o Revit. Muito bom. Temos mais perguntas, pessoal? Temos. A Bysoft vende este software ou fornece o serviço? Sim, a Bysoft fornece os serviços e também vende o Forma, né? Ele vem dentro do pacote AEC da Autodesk. Então já existe uma gama de softwares ali integrados para que você consiga desenvolver o projeto. E adquirindo esse pacote, né, digamos assim, essas licenças, você já tem o Forma integrado ali. E sobre os serviços, a gente consegue dar capacitações, a gente consegue fazer suporte técnico, então todo o processo necessário ali para usar a ferramenta ao máximo, né? Ótimo. E esse pacote já vem algumas ferramentas que poderiam colaborar bastante nesse processo, né?
Sim, sim. O próprio Revit já está atrelado ali, né? Também as soluções em nuvem, né? Recentemente eu vi uma integração também ali com a nuvem, né? Onde o Forma, acredito que os estudos do Forma vão Junto com o aparecer Docs ali ali, né? dentro. Exatamente. Não me aprofundei ainda, mas está aí no meu radar para que a gente consiga também achar mais soluções para dentro da ferramenta. Perfeito. Acabei de ser informada que essas eram as perguntas, mas também caso qualquer pessoa que participou tenha alguma dúvida, né, queira fazer uma pergunta posterior, entrar em contato com a gente, ficamos à disposição. Muito obrigada pelo conhecimento compartilhado, tá? E muito obrigada a todos vocês que participaram dessa primeiro episódio da nossa série aí de 3 encontros. E amanhã tem mais, amanhã às 14 horas também, né? E sexta às 14. Então, 3 dias aí com vocês. E espero todos amanhã, no mesmo horário, às 14, para continuarmos com essa série de conhecimento. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigada, Eva. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.